Trania T10, 12 mm de driver. Of gray morning, gray evening, gray day, gray faces talking shit on TV. What is this? How can I believe in it? Nobody there in who we can trust. Tell me please, who made this choice for us? Silence outside the stars boxed in cage. It's like our deepest fears and now we're blind E aí pessoal, bem-vindos ao About The Sound, eu me chamo Rafa Hacking. Então hoje eu tô aqui com o Trania T10, é o meu fone pessoal, eu comprei para uso pessoal, né? Ele tem 12 mm de driver. Cara, para quem não manja muito assim de fone, né? Geralmente os fones têm 6 ou 8 mm de driver, tá? O maior driver que eu tinha testado no fone seria o do JBL Endurance Sprint, tem review aqui no canal, ele tinha 10 mm. O que isso quer dizer? É que o tamanho do driver do alto-falante dele é maior, né? Então ele vai ter um volume, um corpo maior de som, né? É isso que a gente espera sempre quando vê o tamanho do driver. Apesar de que eu testei ali o Philips, né? TAUT102 e ele tinha 6 mm de driver e tinha 100 dB de volume, era muito alto o volume. Então gostei bastante desse fone, dá uma olhadinha no review dele, foi recém-lançado agora também. Então vamos ao review do Trania T10. Então ao contrário, né, do Philips TAUT102, né, que tinha uma caixinha bem portátil, bem pequenininha, né, o Trania T10 ele já tem uma caixa bem grande, tá? Ela é bem maior, né, não é a maior do mercado, eu acho que a maior do mercado ainda é a do KZ10, eu já testei ele uma vez. É um pouco maior que essa ainda, então isso pode atrapalhar, né? Mas assim, cabe no bolso, tá de boa. E isso tem um porém, o porquê que ela é tão grande assim, né? A bateria desse fone é bem maior do que da maioria dos outros fones, tá? É um fone que dura 8 horas de bateria, o fone, né? E a caixinha dá mais 3 recargas, então dá 32 horas no total, tá? De bateria. Isso é muita bateria e assim você não vai ter problema de ficar recarregando toda hora o fone. Você vai conseguir usar o dia inteiro provavelmente sem ter que ficar colocando ele na caixinha de volta para carregar. Isso é um aspecto bem legal desse fone que eu gostei bastante. Foi um dos pontos positivos que eu gostei dele para que eu comprasse ele para uso pessoal, certo? Então, a caixinha do fone é uma caixinha simples, ela é de plástico, mas já é um plástico que ele tem um pouquinho mais de qualidade do que o plástico dos Redmi AirDots que a gente vê, né? Ele tem também esse acabamento mais brilhoso aqui no meio, né? Tem 4 LEDs de indicação, né, de bateria da caixinha, certo? Então é bem interessante. Carregador já é tipo C, então você não precisa ficar usando um cabo micro para carregar, né? Você pode usar o mesmo carregador do seu celular. Dentro da caixinha tem a marcação de lado direito, lado esquerdo também. São fones que eles, apesar de ter 12 mm, eles são maiores, tá? Eles têm esse formato diferenciado assim, já para que ele caiba bem assim no seu ouvido, né? Ele
fica um pouquinho mais para fora do que alguns fones, mas assim, mesmo assim, pelo seu tamanho, ele ainda fica mais retinho assim no ouvido, né? Encaixa bem. O encaixe dele é muito ergonômico mesmo. O pessoal que está acostumado com Redmi AirDots, quando prova ele, testa assim, já vê que ele é mais ergonômico, né? Que ele não machuca. Ele tem um formato bem desenvolvido, né? E ele veda muito bem o canal auditivo. Tanto é que agora que eu estou usando, é até difícil ouvir um pouco a voz. Ele não tem controle ativo de cancelamento de ruído, mas o cancelamento passivo dele já é muito imersivo. Tanto é que, devido ao volume dele ser grande, né? Eu cheguei a colocar minha TV no máximo de volume e eu tava ouvindo, que eu sempre ouço o som alto, né? Ali na faixa dos 70% assim, de volume. Então eu cheguei a colocar a TV no máximo em 100% e eu tava a 1,5 metro da TV com o fone ligado em 70% e eu não ouvia nada. Então o cancelamento dele passivo já é muito bom, é o suficiente, você nem precisa ter um cancelamento ativo de ruído nesse fone. Características físicas desse fone, né? Ele tem esse botão que é touch, tá? Não é por toque, então você não precisa clicar, é só você dar um tap assim, então você vai dar os comandos, já vou explicar os comandos. Ele tem IPX7, proteção contra água. Então, e além de ter uma bateria de 8 horas de duração, né, no fone, mais 3 recargas. E outra coisa que é legal, carregamento tipo C e Quick Charge. Isso quer dizer o quê? Que com 10 minutos de carregamento nele, você consegue ter 1 hora de duração de bateria. Então é bem interessante, ajuda bastante no dia a dia. Se você quer dar uma carguinha rapidinho, só tá sem carga, vai lá, coloca 10 minutinhos, já tem 1 hora para ouvir uma musiquinha. Outra coisa sobre a bateria desse fone é que ele tem carregamento wireless, então você pode colocar ele numa base sem fio que ele vai carregar. Isso não é todo fone que traz, não é um recurso que todo fone traz, assim, fone barato principalmente, geralmente não tem isso, são só fones mais caros que tem esse recurso. Então, os controles do fone são bem simples e é bem completo, isso que eu achei bem interessante também desse fone. Ele é touch, para você dar play pause você dá um tap, um toquezinho, né? Só um toque assim, ele já dá play e pause, tanto de um lado quanto do outro. Para você pular a música, você dá 3 tapzinhos, né, no lado direito. Para retroceder uma música, você dá 3 tapzinhos no lado esquerdo, né? São 3 toques, né? E para você aumentar o volume, esse tem controle de volume, que isso é muito legal, isso que torna ele completo. A maioria dos fones não tem controle de volume. Então você dá 2 toquezinhos no lado direito, você aumenta o volume, e 2 toquezinhos no lado esquerdo você vai abaixar o volume. Então isso é bem legal porque ele tem o controle completo de som, e ainda por cima daí para chamadas você dá um toque só, você vai atender a chamada, e para recusar você toca uma vez e segura por 1 segundinho, ele vai recusar a chamada. Certo? Então é um fone que tem um controle bem completo, isso ajuda bastante para quem está praticando esportes principalmente, né? Não quer ficar pegando o celular toda hora. É bem legal, eu gostei bastante dos controles desse fone. O Tranya T10 é um fone muito completo, ele tem um som muito encorpado, muito bom, é um som decente, né? Eu gosto bastante assim ele tem graves bons, mas o foco é mais no médio. Apesar de achar que ele teria graves bem poderosos, né, pelos drivers de 12mm, que são bem grandes, o foco, a ênfase foi nos médios, certo? Então você ainda vai ter graves fortes, né, mas os médios se sobressaem. E os agudos são a minha decepção, assim. Eu esperava que ele mantivesse o mesmo nível nos agudos, mas os agudos eles são mais recuados, assim, né? Eles lembram um pouco os agudos do Redmi AirDots, por exemplo. Então ele tem também uma espacialidade muito grande, é bem parecido com o que eu tinha no meu outro fone de ouvido que eu usava do meu uso pessoal, né, que seria o PCY KY19, eu já fiz review no canal, se quiser dar uma olhadinha também, é um fone que eu gostava bastante. Só que assim, além de ele ter a espacialidade bem ampla mesmo, ele vai ter também mais graves, mais médios e mais detalhamento. Então ele vai ter todas as frequências bem mais detalhadas que o QCY KY19.
Eu vou fazer também um comparativo em breve com o Philips, tá? Com esse Philips pequenininho aqui, né? O TAUT102, que eu gostei bastante, certo? Então, conclusões sobre esse fone, né? É um dos fones mais completos que eu já testei, por isso que eu comprei ele, né? Eu achei bem interessante, porque ele tem bastante bateria, né? Uma duração de bateria excelente, tem carregamento sem fio, que a maioria dos fones não tem, né? Carregamento sem fio, você consegue carregar o estojinho dele numa base wireless, tem carregamento tipo C, tem Quick Charge, que você pode dar uma carguinha rápida nele e já sair com 1 horinha de autonomia de bateria. Tem um som poderoso, 12mm de driver, né? IPX7, proteção contra água. Então ele é praticamente perfeito. O que falta nesse fone para ele ser perfeito? O que faltaria nele? Tem um pouquinho mais agudo, né? Mas isso você consegue resolver via equalizador. E tem um equalizador próprio, que na maioria dos fones assim que são mais caros, né, fones assim na faixa ali dos R$1.000, R$1.500, fones topo de linha acabam tendo um equalizador próprio. Agora isso está chegando em alguns fones mais baratos, né, mais custo-benefício. Atualmente alguns fones custo-benefício estão vindo com o seu equalizador, a marca está colocando, mas não são todos, né, esse ainda não tem. Provavelmente a Trânia mais para frente vai acabar lançando um equalizador também, né? Isso é uma tendência agora, mas é só isso que falta nesse fone, porque de resto ele é perfeito para tudo. Tem controle por toque, tem controle de baixar e aumentar volume, então é um fone muito completo e por isso que eu acho que ele vale muito a pena, ainda mais considerando o preço dele. Eu paguei R$200 nesse fone. R$200 você compra um Redmi AirDots. E esse aqui vai ter um som muito mais poderoso do que o do Redmi AirDots, vai ter carregamento sem fio, carregamento por indução, né? Vai ter carregador tipo C, vai carregar bem mais rápido, tem uma bateria que é 2 a 3 vezes maior do que o AirDots, e um som excelente. Mais controles que o AirDots também. Latência não tem nesse fone, é um fone que não tem latência, então você não precisa ficar se preocupando quando vai jogar que vai atrasar um pouquinho, não tem latência. Então é um fone muito bom pelo preço, e não só pelo preço, mesmo que ele custasse, na verdade eu peguei uma promoção, tá? Eu peguei por R$200, era uma promoção, mas assim, o preço dele original no site da Trânia aqui no Brasil está na faixa dos R$430. Às vezes você consegue aí na internet alguns cupons de desconto e acaba saindo na faixa de uns 370. Então, realmente, mesmo que ele vale R$400, tá? Um fone desse vale R$400 por todas as características que ele tem, por tudo que ele te oferece, certo? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abraço, até mais!